O RPR, chance de recuperar, para ser bem sincero, faz um tempinho que eu não acompanho o RPR, faz uns 3 ou 4 meses que eu não olho o relatório. Acho que ele tem bastante desafios pela frente, mas o que eu percebo é o seguinte, tá? As pessoas, quando elas têm o seu patrimônio investido em algum fundo imobiliário, que ele começa a apresentar problemas, as pessoas elas têm o seguinte na mente, né? A ideia é investimento por longo prazo. Então, de repente, o fundo ele começa a apresentar algum probleminha, mas não, é longo prazo. E aí que está o erro do investidor, né? Tentar entender se aquele probleminha pode se tornar um problema maior e depois um problemão. E entender, muitas vezes, também a estrutura do fundo, como ele funciona, de que jeito esse fundo imobiliário é tocado. Certo? Só que as pessoas não se importam muito com isso, né? As pessoas elas olham o seguinte: yield, vou comprar. E quem está falando sobre o fundo? Muita gente falando bem do fundo, eu compro. Se pagar bem ainda, vou comprar também. Né? Justificou a compra. E esse é o problema. E aí vem aquela coisinha que a gente incentiva a investir para o longo prazo. Só que esse investir para o longo prazo é em bons fundos imobiliários, em fundos imobiliários que mantêm a linha positiva nos investimentos. Né? Eu já falei diversas vezes aqui, vi no 11, tinha tudo para ser um bom fundo. E estragaram o fundo. Certo? Então quem era cotista do fundo tinha que ter saído lá, na compra daquele imóvel. Ah, mas a visão é para o longo prazo. Tinha que ter analisado como aquela compra foi feita. E aí olhar para aquilo e dizer, pô, faz sentido? Não, não faz, eu vou vender. E não esperar cair para 4, 3, aí, sabe? Aí as pessoas dizem, falar depois que aconteceu é fácil. O RPR é a mesma coisa. Os problemas que tem dentro daquela carteira, eles não surgiram agora. Começaram lá atrás. Só que as pessoas ficam, né? Não, vai resolver, é pro longo prazo. Então tem que entender, separar o que é de fato pro longo prazo do que não é. Esse fundo imobiliário que eu tenho aqui, por exemplo, 62, 63% de retorno, comprei ele em 22. Tá tocando redondo, certo? É um fundo de logística. Mas se em algum momento a gestão começar a fazer coisas que me fizeram comprar ele, modificar, na verdade, né, aquilo que me fez comprar, e pegar uma outra linha de investimento, eu caio fora. Fim de papo. Eu não vou esperar a cota desabar. E olha, estamos falando de um fundo de tijolo, de imóveis, que tem os imóveis por trás. Mas se eu ver, como vi no 11, né? Mas se eu ver que a gestão toma um rumo que não é aquilo que eu esperava, que me fez comprar o fundo, e eu vejo que é essa linha mesmo que eles vão chegar, e eu estudo os detalhes da transação ali, eu vou sair fora. Né? Então essas coisas o investidor ele precisa aprender. Tá? O RPR, se tu é cotista, talvez tu já devia ter saído fora do fundo.